Em 1974, nas Filipinas, um soldado japonês que estava desde 1944 lutando naquelas florestas, finalmente se entregou às autoridades japonesas. Isso apenas depois que o oficial que ordenou ele entrar naquela floresta veio do Japão e finalmente deu a ordem dele de se entregar. Hiro Onoda foi o último dos soldados japoneses da Segunda Guerra Mundial a ter se entregado. O que faz de uma pessoa entrar num nível de fundamentalismo tão absurdo que ela fica 30 anos mantendo a mesma crença e tentando cumprir com o mesmo objetivo da sua juventude, apesar de que o mundo inteiro à volta dela prova o contrário. Hoje no GeoPizza, eu e os Otis vamos debater um assunto, talvez o assunto mais pesado que a gente já debateu até hoje. Assunto gore. Hoje vocês vão entender porque a galera fala não que os japoneses são os nazistas da Ásia, mas que os nazistas são os japoneses da Europa. Hoje a gente vai falar sobre os crimes de guerra japoneses durante e antes da Segunda Guerra Mundial. Essa história que eu contei do Hiro Onoda, ele não acreditava que o Japão tinha perdido a guerra, porque ele recebia jornais do Japão, às vezes, de pessoas que tentavam convencer ele que a guerra tinha acabado. E ele olhava para os jornais e via, obviamente esses jornais são falsificados, mas algumas notícias devem ser verdadeiras, porque ele via histórias da vida comum, das pessoas comuns do Japão, e ele pensava, o Japão não pode ter perdido, porque antes de perder, todo mundo ia morrer lutando. Esse cara era o quê? Ele era um soldado. Ficou 30 anos nas florestas das Filipinas lutando. Ele matou 30 pessoas, 30 filipinos ao longo desses 30 anos. Os caras passeando ali, tá ligado? Sim, ele não... O fundamentalismo dele era tão profundo que ele não era uma exceção. Ele foi o último, mas ele não foi o primeiro dos soldados japoneses a ser encontrado, sei lá, 10, 15 anos depois da guerra ter acabado, ainda acreditando que o Japão estava lutando. E se recusando a se entregar por causa que ele não tinha recebido as ordens de se entregar. Ele virou uma celebridade depois. Cara, 70. E ele estava bem satisfeito naquilo que se tornou o Japão, porque ele acreditava que o Japão tinha se ocidentalizado demais. Olha só! Por quê? Por causa da influência americana! Eu nunca ouvi isso em nenhum outro lugar, em nenhum outro país, em nenhuma outra época. Olha como as coisas repetem. Mas é foda, assim. O que era o soldado japonês durante a Segunda Guerra Mundial e durante as de invasão da Ásia pelo Japão é o equivalente a um soldado do ISIS. A diferença é que o soldado japonês tinha muito mais recursos. Tem um historiador chamado Charles Johnson. Ele escreveu o seguinte sobre isso. Pode não ter sentido tentar estabelecer qual dos dois agressores do eixo na Segunda Guerra, a Alemanha e o Japão, foi mais brutal para as pessoas. Os alemães mataram 6 milhões de judeus e 20 milhões de russos. Os japoneses assassinaram algo como 30 milhões de filipinos, malaios, vietnamitas, cambojanos, indonésios e burmenses. E pelo menos 23 milhões de chineses étnicos. Então tem quase 53 milhões contra 20 milhões. Eu já disse, eu não gosto de comparar, né? Tragédias, mas... Eu não sei, eu acho que a gente dizer que os japoneses eram os nazistas da Ásia... É gentil. É gentil. A gente deveria dizer que os nazistas eram os japoneses da Europa. É, menos até. Não, por isso que eu digo, os nazistas eram os japoneses da Europa. Sim, ó. Ambas as nações saquearam... Gente, só pra deixar bem claro, a gente não tá falando do Japão atual. A gente tá falando de um país do qual a maior 99% das pessoas já morreram. É uma outra geração, outro Graças pensamento. a Deus, bem a Deus. Felizmente é um país que não existe mais. É outro planeta. De novo, o Japão se reinventou várias vezes. Felizmente ele se reinventou pra uma coisa muito melhor e muito mais pacífica e muito mais progressista e passiva do que era.
Mas a gente não pode ignorar o passado. Entendeu? Nenhum país é isento de ter feito merda. Mas alguns fizeram umas merda que é inacreditável. Que é coisa de ficção científica. Ambas as nações saquearam os países conquistados, numa escala monumental. Embora os japoneses tenham pilhado mais, por um período mais longo do que os nazistas. Ambos escravizaram milhões e exploraram como trabalhadores forçados, e no caso japoneses como prostitutas forçadas, para tropas, inclusive nas linhas de frente. Se você era um prisioneiro de guerra nazista, de origem britânica, estadunidense, australiana, neozelandesa ou canadense, Tu tinha uma chance. você tinha 4% de chance de morrer antes do fim da guerra. Se você fosse prisioneiro de guerra mantido pelos japoneses, as suas chances eram de mais de 30%. A gente ouve muito falar dos crimes dos alemães, mas a gente não ouve falar do genocídio promovido pelos japoneses, porque não só o Japão, como os Estados Unidos, promoveram uma certa lavagem da imagem japonesa no período onde o Japão estava sendo operado economicamente. Os Estados Unidos, enfim, queria que o Japão se alinhasse com governos capitalistas e vivesse debaixo da asa dos Estados Unidos, não debaixo de um governo comunista, que era a Rússia ou a China, Sim. que eram ali do lado, entendeu? Sim. A guerra é feita pelos vencedores, a imagem é feita pelos vencedores. Ah, ok, mas quando tu vê uma coisa dessa, tu vê que isso é mais verdade do que tudo. Porque eu não ouvi falar de muitas das coisas que eles fizeram. Mas vamos voltar. Como é que o nosso Japão, que agora é conhecido como uma coisa tão kawaii, como é que em menos de 100 anos o Japão deixou de ser o que ele é hoje para essa coisa higienista bizarra, nada? Antes de tudo, o que a gente precisa falar? Os samurais. Os samurais foram responsáveis por criar o sistema do shogunato, uma ditadura militar que tinha o imperador como um fantoche. Eles foram os responsáveis por vencer a guerra que colocou o shogunato no poder. O que era o shogunato? Era um governo imperial controlado pelos samurais, por uma burocracia de samurais, e tinham estados que eram feudos, mas na prática funcionavam como estados, subdivisões, né, do Japão. Eles tinham suas leis locais, captavam os impostos e eles pagavam esses impostos para o shogunato. Era um sistema muito eficiente. Eu diria que talvez um dos melhores países do mundo, assim, em termos de higiene e de urbanização para se viver no século XVII era o Japão. Mas tu vivia dentro de uma ditadura militar muito semelhante ao que acontece no livro 1984. O que aconteceu? Por volta de 1600 o país se fechou e aí começa o período Edo. Os samurais que lutaram nas guerras, que viabilizaram a construção desse estado, eles não tinham mais utilidade, então eles se transformaram em burocratas. Então toda aquela filosofia de honra, a filosofia militar, aquelas ideias de que o dever acima de tudo e a tua vida não vale nada e sacrificar a tua vida em nome do dever, Passou pra caneta. Passou pra caneta, da espada pra caneta. Tornaram mais rígidas ainda essa disciplina fanática deles. A melhor comparação, e sem exagero nenhum a gente pode fazer essa comparação, tá? A melhor comparação é como se o Estado Islâmico tivesse controlado um país e transformado num país organizado. Porque era basicamente isso. Não só eles tinham uma polícia, que era literalmente uma polícia do pensamento, que eles prendiam, torturavam e eliminavam as pessoas, como eles expulsaram todos os europeus, os estrangeiros do país. Não só europeus, asiáticos. Asiáticos que eles consideravam inferiores, por exemplo, aos coreanos, enfim. Ainda é um regime totalitário militar, mas não é a Coreia do Norte que o Japão veio a se tornar no século XX. Então, o que acontece? O Japão fica fechado, ele fica fechado para o mundo e se mantém um país medieval até 1868. Lá por volta da década de 50 do século XIX, 1850 e alguns trocados, o famoso Matthew Perry, um almirante dos Estados Unidos, ele chega com um navio, aponta os canhões para um porto e diz: Abre essa porta! Eu quero vender meus bagulho! É como se um camelô arrebentasse a porta da tua casa.
E olha que os Estados Unidos nessa época nem era um grande poder marinho, não era os Estados para vocês entenderem, os Estados Unidos é os Estados Unidos que a gente conhece hoje depois da Segunda Guerra Mundial. 1850 os trocados é quando abrem os portos. Tá. Sim. 1868 é quando começa, na década de 50 o Japão se abre. É quando o Matthew Perry chega lá com um navio com os canhões apontando e dizendo, quero fazer comércio com vocês. Outros países europeus começam a fazer comércio com o Japão se abre, e quando o Japão se abre, a galera da burocracia que era envolvida com o governo se dá conta, meu Deus, a gente parou no tempo, a gente tá fudido. Abrimos as portas. Porque eles olharam assim, é o equivalente, cara, ao Independence Day, aquele filme de invasão alienígena. Pensa assim, tu acha que o teu país é foda, digamos, os Estados Unidos. Aí tu olha pra cima, tem um disco voador de uma civilização anos-luz à tua frente. Sim. Foi o que aconteceu. O governo japonês entrou em desespero. O que aconteceu? A burocracia samurai, o que eles fizeram? Eles instauraram um imperador, agora um imperador que tinha poder de verdade, e começou o que eles chamam de a restauração Meiji, que é o período que aparece naquele anime o Samurai X, que as tradições do Japão antigo começam a morrer e tem a modernização. Isso em que época? Isso início da década de 60, final da década de 50 e início da década de 60 do século XIX. Verdade. Rola assim, gente que foi em 1855 no Japão, encontrou um país medieval. Voltou 10 anos depois, tem testemunhos disso, de navegantes, marinheiros, coisa e tal. Eles encontraram pessoas com cabelo curto, se vestindo de gravata, terno, usando cartola, pessoas andando de carroça na rua. Caralho. Eles correram. O que aconteceu? Em 10 anos, eles criaram uma moeda nacional moderna, bancos, indústrias, parlamento. Eles mandaram observadores para o mundo inteiro para poder ver que formas de governo funcionavam. E olha que engraçado. Por que eles resolveram manter o imperador? Porque eles observaram que eles conseguiriam manter a tradição deles, porém modernizar o país se eles copiassem o modelo czarista. Logo acima deles. O que era o modelo czarista? Tu tinha a religião, mas o czar era quase como uma divindade. Tu tinha um país europeu, modernizado, entre aspas, mas tu tinha um governante que era um semideus. E aí acontece o fenômeno da sociedade adaptando a religião e o seu modo de pensar para incluir essa noção de que o imperador é um deus. Filho do sol. E aí aumenta aquele fundamentalismo que existia no pensamento militar, começa a invadir também a sociedade. Aquele fundamentalismo que era militar, que se tornou o fundamentalismo da classe governante, agora começa a entrar dentro da sociedade. Porque agora não é uma questão de lealdade ao teu dever, mas é uma lealdade ao representante de Deus na Terra. E agora, cara, o que acontece? Os militares já não devem mais só honrar a nação, eles devem só honrar diretamente o imperador. Porque ele é o Deus na Terra. Então agora engrossa o caldo. Agora que o Japão viu que existe um mundo lá fora, ele se interessou. Ele ficou... Eles importaram tecnologia de outros países para copiar essa tecnologia e criar a própria indústria. Eles gastaram uma fortuna comprando tecnologia para poder criar uma indústria. Os primeiros trens aparecem nesse período. Caraca. Década de 70 do século XIX. E acima de tudo, olha o que aconteceu. Eles chamaram consultores militares. Para a área naval, eles chamaram consultores militares ingleses. Cara, tem que ser muito pirado pra ser um inglês. Mas só tem um país aqui na puta que pariu que se abriu há 20 anos atrás. Mas aí é que tá. Tá afim? Aí que tá. Pro cara que foi lá ensinar os japoneses, pra ele era uma aventura. Porque, talvez a última. Vou viajar pra um país diferente, vou conhecer coisas novas. E vou ensinar algumas coisas pra esses caras. Esses caras provavelmente vão tentar aplicar isso nas canoas furadas deles. O racismo foi um fator fundamental pro Japão, em favor do Japão. Sim. Porque as potências ocidentais não viam o Japão como uma ameaça, nem como uma potencial potência militar. Era aquela coisa. E o Japão, na miúda, foi crescendo, foi se informando e ganhou tempo necessário para não ser colonizado e para se desenvolver. Sim. Outra coisa, adivinha de onde eles pegaram consultores militares?
Eles fizeram a mesma coisa dos Estados Unidos. Eles pegaram consultores militares pro exército, chamaram gente da Alemanha. Porque no período que a Alemanha se unifica, eles modernizam o exército deles. Eles melhoram as técnicas que eles aprenderam e criam basicamente a guerra moderna do início do século XX, né? Os ingleses são os mais fodas na marinha, vamos pedir dicas pra eles. Os alemães são os mais fodas no exército e na metalúrgica e na química, vamos chamar eles para fazer consultoria em relação a isso. Então eles pesquisaram pelo mundo e foram adquirindo conhecimento e aplicando esse conhecimento para modernizar o país deles. E eles pegaram o código do Bushido e transformaram e adaptaram para coisas do exército. Entendeu? Então agora não era só a classe burocrática, mas era o exército formal, o soldado pé no barro num país externo. O cara que luta na frente, ele tá trabalhando através dos mesmos valores que a galera da administração. Então o que tu tem é que tipo, o país vai se modernizando e vai se tornando mais fundamentalista nesse período. Uma coisa que o Dan Carlin comenta no podcast dele é que o Japão, alguns países têm suas características. O americano ele é louco, os russos são mais loucos ainda, os japoneses são muito intensos. São extremamente intensos. Então, tanto é que quando eles resolveram criar um país fechadinho, eles fecharam o país. E quando eles quiseram se modernizar, eles se modernizaram na marra e na velocidade da luz, entendeu? Porque era aquela coisa, ou tu comia ou tu era comido. Não tinha escapatória. Eles, de todos os países asiáticos, acho que eles e mais 2 conseguiram aguentar. Porque eles correram atrás de se defender e se modernizar. Correr da colonização. Correr no sentido tipo, vamos criar uma defesa dessa colonização europeia. Sim. Porque nem a China, que era uma potência, conseguiu se defender. Sim. Cara, no tempo da nossa vida, o Japão foi de um país medieval para um país moderno. E isso é assustador, assim. Pelo finalzinho do século XIX, exatamente pelo motivo que o Japão precisava ter uma indústria e por outros motivos um pouquinho racistas, eles começaram a literalmente expandir o império deles. Em uma questão de alguns 30 anos, eles conseguiram expandir para a maioria dos países em que eles faziam fronteira, digamos assim, marítima, a fim de ou expandir o império por uma questão étnica, ou até mesmo por uma questão recursos. Eles precisavam de borracha, eles precisavam de ferro. Minérios. Isso era algo que eles estavam bem em falta. Se você até vê, hoje em dia, claro que é uma comparação um pouco de uma intervalo de tempo muito grande, mas o Japão é muito pequeno para os recursos que ele precisava. E até hoje em dia, Tóquio é a maior capital do mundo, né? Tu consegue ver Tóquio do espaço. No final do século XIX, o Japão começou a se expandir e quem se deu muito mal nisso sempre foi, mas que sim, mais do que os outros, foi a Coreia. Sempre. A Coreia nunca foi realmente um país. A Coreia, na verdade, era um estado que tinha um certo grau de autonomia. Às vezes tinha mais do que os outros. Então, isso é até interessante para futuras coisas que a gente for falar até mesmo da Coreia, mas é uma história muito complexa e que a Coreia do Norte não virou a coisa bilolada que é hoje sem nenhum motivo. Tem razões históricas para essa merda. Muitos motivos. Então, assim, se você olhar para a China, Coreia do Norte, essas coisas, é coisa estranha. Por que eles ali tão perto do outro são assim? Olha, tem muitos motivos para ser assim. A China é um deles, mas basicamente todos eles sofreram muito com a colonização. Todos eles tomaram tanto no cu que eles falaram, cara, chega, ninguém mais entra e só fica eu aqui e vai ser a gente construindo um lugar melhor. E a Coreia desde sempre teve constantes invasões japonesas, mas até o final do século XIX ela experienciou isso de uma forma assim, intensa. E até mesmo dentro da Coreia ninguém concordava com nada. Algumas pessoas queriam continuar sendo parte da China, enquanto outra queria ser parte do Japão, né? Por que não? O Japão está crescendo, está sendo essa potência. Inocentes. Só que a China nesse período estava bem fraca. Por que ela estava bem fraca? Ela tinha sido imposta pelo Império Britânico, tinham sofrido sanções com a Guerra do Ópio, que basicamente foi que a China foi taxada a comprar produtos ingleses e foi ocupada por britânicos durante muito, muito, muito tempo, até 94.
94 foi? 94 é quando Hong Kong é devolvida à China. à China. Tinha um contrato de leasing de 100 anos de Hong Kong. Tinha. Quando eles ocuparam Hong Kong, falaram, daí a 100 anos a gente devolve, assim. Foi em 1894 que a China, Isso. toma essa merda aí, fica pra ti, emprestado por 100 anos. Sem sacanagem, era uma porra de um contrato de 100 anos essa merda. Sim. E ele expirou, incrível. E provavelmente pensaram, não, a gente vai renovar e não sei o que. Mas olha que engraçado, é por isso que a gente tem tanto filme bom feito em Hong Kong na década de 80 e 90, tá ligado? Por causa que Hong Kong era bem mais desenvolvida que... Sim, que por exemplo, hoje o melhor cinema policial asiático é o da Coreia, né? Mas nos anos 80, o melhor cinema asiático policial não era do Japão, não era da China, era de Hong Kong. E até hoje Hong Kong tenta resistir, digamos assim, ao domínio da China. Eles gostam do modo de vida deles. Tema bem polêmico. Bem e a gente vai ver se desenvolver nas nossas vidas algo bizarro lá. Eu acho que vai rolar aquela fagocitose, assim. Hong Kong vai ser inevitavelmente triste e inevitavelmente absorvida. E quem mora lá vai perder as liberdades que tem hoje em dia. Enfim, eu vou começar atrás. Esse é outro assunto. Mas é um assunto muito bom. Mas digamos assim, a China estava sem opção e estava sem capacidade de anexar a Coreia e manter, e além do mais, conseguir competir com o próprio Japão. E nessa época mesmo existiam até algumas charges dizendo que a grande China tinha perdido para o pequeno samurai do Japão. Tinha, né, cartoonizados assim, um grande chinês assim, derrotado com um samuraizinho assim. Pá. Depois de um conflito com a Coreia se tornou nada mais do que uma zona de ocupação, assim, lá por 1870 já, 1880, entre 70 e 80. Tu começa a ter realmente tropas lá, japonesas, vivendo e obrigando um estilo de vida japonês. E aí que começa um pouquinho do que a gente vai falar. Não era exatamente uma guerra, mas um pouco dos diversos crimes que o Japão ia cometer durante o próximo quase século. Os primeiros muitos crimes de guerra que eles iam cometer. Ainda tinha muita gente lá dentro que queria que o Coreia fosse completamente japonizada. Enviavam seus filhos pro Japão. Queriam que eles estudassem no Japão, digamos, era a influência da Ásia. Era a Roma deles. Exatamente. Então várias famílias mandaram assim, vai embora daqui, filho, vai pra lá e, sabe, vai dar certo. Mesmo com os pais lá sofrendo os maltratos do Japão, mandavam assim na esperança de que o cara não tivesse uma vida dessa. Talvez fosse um pouco aquela coisa assim que acontecia aqui no Brasil, do tipo... preto querendo casar com branco para poder embranquecer a família para melhorar o nível de vida. Que acontecia muito essa parada no final do século XIX, tem quadros mostrando isso. Tem um quadro muito louco que é uma avó, que ela é bem africana, a filha é mestiça e ela tá sorrindo porque o bebê que a filha teve com um cara branco é bem clarinho. Então eu me pergunto se não era um fenômeno semelhante, assim, da galera, tipo, querendo lavar o sangue, entre aspas. Um negócio, que fazer, um negócio nojento, mas que, enfim, era a mentalidade da época. Bom, guardem esse colchetes que a gente fez da Coreia ser ocupada pelo Japão. Lá começaram a ter diversos relatos de trabalho escravo para construir ferrovias, para construir construções, para exportar minério para o Japão. Começou a ter relatos de estupros em massa, mulheres sendo cooptadas. Começaram os bordéis para os militares, que isso é uma prática que depois vai se tornar comum na Segunda Guerra Mundial. Pessoas raptadas dos seus lares para servirem somente os japoneses pelo tempo que eles quiserem. Então, e assim, 13, 12, 11 anos de idade, então... Gente, assim, a gente brincou, coisa e tal, que eles eram piores que os nazistas, mas assim, ó, sem sacanagem, os nazistas pelo menos chamavam os judeus de judeus. E os japoneses, eles consideravam os coreanos, os tailandeses, toda aquela galera que morava em volta deles, uma raça inferior aos animais, tá ligado? O racismo no Japão naquela época é uma coisa que é difícil da gente compreender, inclusive para padrões contemporâneos. Não é sacanagem que até hoje eles são um país meio fechado. Acho que é impossível de conseguir um visto para morar lá se tu não nasceu lá, né? Tem, mas, cara, décadas, né? As políticas migratórias deles são bem complicadas até hoje. E isso é um fruto bastante indireto, mas possui uma ligação
com essa mentalidade fechada, isolacionista e profundamente racista que o Japão teve durante muito tempo. Talvez o primeiro momento histórico onde o Ocidente se dá conta de que o Japão não está de brincadeira é a Guerra Russo-Japonesa. Foi um massacre. Os russos estavam completamente despreparados. Os russos, eles acreditavam que o Japão era mais um daqueles países asiáticos inferiores. E eles não mandaram tudo aquilo que eles podiam de poderio militar para brigar com o Japão. O resultado é que eles tomaram uma surra filha da puta. E esse foi, digamos assim, um dos primeiros golpes na monarquia czarista. O primeiro capítulo de uma longa série de eventos históricos que, no final das contas, levou à queda dos Romanov. Essa é a primeira vez que o Ocidente, a Guerra Russo-Japonesa, é a primeira vez que o Ocidente se dá conta que os japoneses, que os caras são foda, que eles têm capacidade de brigar de igual para igual com qualquer poderio militar ocidental. Pensa assim, ó, os caras tinham passado os últimos 50 anos correndo atrás de modernizar o país. Eles chegaram a um ponto onde eles estavam pau a pau, por exemplo, com os Estados Unidos nesse período. Em termos tecnológicos, em termos de indústria, em termos de ciência. Porque eles correram atrás do conhecimento que eles precisavam para poder desenvolver o país deles. Sim. Não é a primeira vez, nem a última que eles vão fazer isso. Cara, assim, ó, foi muito feio, foi muito humilhante para a Rússia essa derrota. Agora que ele conseguiu uma vitória sobre a Rússia, tentou constantemente pegar outras áreas que foram renegadas por ele, principalmente a Sibéria. E assim sendo, depois da Grande Depressão que teve no século XX, 1929, Grande Depressão. Muito do comércio mundial foi cortado, muitos dos materiais sofreram escassez. Alguns países estavam se fechando, grandes exportadores estavam se fechando. E de uma forma ou outra o Japão foi afetado por isso. Então, se ninguém exportava para o Japão teria que ir atrás das coisas dele, colher as coisas dele. Com o corte de suprimentos e de comércio mundial, o Japão foram grandes afetados pela falta de minérios, pela falta de equipamentos, pelas faltas de recursos que eles teriam ter para desenvolver o império deles. E aí começam a se intensificar os grandes registros de trabalho escravo. E lembra que a Coreia está desde aquela época, desde o finalzinho do século XIX, on hold. Então desde então, tu já tem uma geração inteira crescendo numa colonização. Então o fato do Japão estar conquistando outras áreas... Era a expansão de algo que eles já estavam acostumados. Só que a forma como isso se deu foi de uma forma até mesmo contraproducente com a própria necessidade do Japão. Tu tem casos onde a crueldade do exército vai além da necessidade, vai além da capacidade dos oficiais absorverem aquilo que está acontecendo. Tipo, de novo eu falo, não é exagerar chamar o Japão dessa época de um estado religioso fundamentalista. Sim. Porque a religião deles era aquela servitude ao imperador e a noção de que eles eram a raça superior. Continuando aquilo que os outros falou da questão da honra. Assim, a gente... insistindo nesse ponto sempre. Acho que a gente está se pedindo desculpas por chamar o Japão de um lugar horrível. Mas ele era. Desculpa, a culpa não é minha. Eles eram piores que os nazistas em alguns casos. E isso te faz pensar assim, ó. Eles eram uma sociedade de fanáticos muito semelhante ao que é a Coreia do Norte hoje. Sim. Só que com mais recursos. Sim. E como diz assim, ó, 100 milhões de almas morrendo por honra. Era isso que eles falavam, tipo... Quando tu vê alguém como eles são, de uma maneira tão diferente de fazer as coisas, de maneira tão focada, tu vê pelos índices de suicídio lá, tu vê pelas formas como eles trabalham. O isolamento geográfico criou uma sociedade onde eles só se relacionam entre eles. Não só isso, mas eles foram reprimidos também, tão na pós-guerra, tão forte. Cara, pensa na repressão. Mas eu te falei, durante aquele período histórico onde o país esteve fechado. Sim. Era um estado orwelliano, era uma repressão inclusive de pensamento. Sim. Essa censura e essa repressão de pensamento não muda. O Japão se abriu pro comércio tecnologicamente, não significa que abriu a cabeça das pessoas. Não, sim, mas eu quero dizer depois da guerra. Eles se abriram comercial e tecnologicamente, mas não se abriram psicologicamente e culturalmente. Mas para chegar depois da guerra, falar agora vocês vão produzir TV, agora vocês vão produzir moto, agora vocês vão produzir anime. Mas sabe? aí quanto teve que ser reprimido em cima deles assim? Mas é que tá, quando termina a guerra, eles ainda são um país, eles nunca foram um país com uma classe média, assim. Sempre Sim. teve gente muito pobre, gente muito rica. Essa classe média japonesa que a gente vê, que é a maioria das pessoas lá, isso é um fenômeno da década de 50 pra cá. Era um país de miseráveis, com muita riqueza, com muitas elites, mas era um país de miseráveis. Não diferente de vários outros países em desenvolvimento que existiram e existem. Essa mesma mentalidade deles de tentar fazer o máximo possível, no mínimo de tempo possível, da melhor maneira possível, essa era muito ruim, mas também foi muito boa.
Porque o que é o Japão em 40 e pega o que é o Japão em 50 e é 2 planetas diferentes. Muito. Chegando perto da Segunda Guerra Mundial, a coisa começou a piorar muito. Um cara chamado Hideki Tojo. Quem era esse cara? Esse cara basicamente foi o chefe do governo militar inteiro do Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Tecnicamente ele era quem controlava o Japão, porque o imperador japonês era meio fantoche. Desde então, né? Desde aquela época que a gente falou nisso no podcast. Esse cara basicamente fez uma tour pelo um lugar chamado Alemanha nazista. E ele ficou muito impressionado com a ideologia deles e com o que eles eram capazes de fazer. Então, voltando pro Japão, ele contou todas as aventuras. O imperador ficou, tá bom. Vai lá, eu gostei. Vamos trocar uma ideia com esses caras. Eu achei esse cara legal. Vamos trocar uma ideia com essa galera que parece ser muito gente boa. Que é o imperador de lá. É um carinha lá faz uns sinais estranhos com a mão de mostagem. Então, é que o Hirohito era um cara sensível e artístico. Hirohito. E o Hitler era um artista frustrado. Então eram duas pessoas com as suas sensibilidades artísticas muito aguçadas e apreciação pelas artes. Então eles tinham um papo para poder trocar entre uma xícara de chá e um genocídio e outro. Pelo telegrama deles. No fim da década de 30, o militarismo do Japão começou a realmente se estender para toda a sociedade civil. E aí que a Alemanha nazista se tornou uma grande influência, e foi aí que surgiu o Kempeitai. Com o Kempeitai, o Japão começa a expandir realmente seus domínios coloniais para um lugar chamado China, um lugar chamado Manchúria. Manchúria é exatamente o lugar onde a Coreia se conecta com a China. Então, se eles já tinham a Coreia inteira, né? Vai além. A Manchúria nunca foi uma área muito habitada, até porque ela era uma área um pouco isolada e grande parte da população da China sempre se concentrou, ainda se concentra. Nos litorais. Nos litorais, principalmente no litoral leste. Passou da segunda metade da década de 30, o Japão entra numa trip de ácido e ele começa a... Eles perdem o controle da ganância deles. A ganância deles sobe, eu diria, vai acima da capacidade deles de controlar. De controlar eles mesmos, não só eles não tinham gente para controlar aquele território. Em 37 começa uma das primeiras e das mais marcantes ocupações japonesas. Beijing, obviamente, não era a capital da China. Pequim não era a capital da China. Xangai não era a capital da China. A capital da China era Nanquim, que inclusive é da onde veio a palavra Nanquim da caneta. Então eu não sabia disso. Eu fui pesquisar e fiquei chocado. Invasão de Nanquim, ou mais conhecida como... Bem, não é o abracinho Nanquim. Não é o beijinho Nanquim, não é o dormir de conchinha Nanquim, é o estupro de Nanquim. E aí eu te pergunto, por que as pessoas chamam de estupro de Nanquim e não a invasão de Nanquim? Porque eles estupraram gente em massa lá. Se eu descrevesse o inferno, não ia conseguir fazer ele ficar parecido com isso aqui. Existem eventos históricos que são basicamente filmes de terror da vida real. E isso aqui é isso. Em agosto de 1937... 6 semanas durou essa treta. 300 mil mortos, talvez mais. O Japão queria esses recursos chineses. Eles invadiram Xangai. A luta foi foda, mas eles conseguiram tomar conta da cidade. Soldados chineses e oficiais do governo e uma porcentagem da população foge para Nanquim. O governo chinês ordena que a cidade entre em sítio. Eles queimam barcos, fecham estradas, queimam carroças, matam cavalos. Não deixar nada para os japoneses. Para isolar a cidade vai ficar em sítio. Rola uma batalha fodida, mas os japoneses conseguem conquistar a cidade. Alguns soldados chineses acabam, inclusive, matando civis para poder roubar as roupas dos civis, para poder fugir. Caralho. Porque se eles sobrevivessem, dado o fato de que o que os japoneses consideravam os chineses uma raça inferior e que os japoneses eles consideravam uma coisa desonrada tu ser um prisioneiro, se esses soldados chineses fossem presos pelos japoneses, eles não iam ficar presos em um campo de concentração. Eles iam sofrer a pior forma de execução que tu possa imaginar. Digo isso porque nessa época, para vocês terem um exemplo, o primeiro exemplo das atrocidades que aconteceram em Nanquim. Essa história é famosa, existiam 2 oficiais que eles entraram numa competição de que eles iam tentar matar... eles estavam competindo para ver quem é que matava primeiro 100 pessoas, mas não na bala,
utilizando a baioneta ou a espada. E quando eles ultrapassaram o número 100, eles aumentaram a competição para 150. Para ter uma ideia, essa competição ficou tão famosa, o ranking deles era publicado tipo semanalmente em jornais japoneses. Tóquio. Os caras ficaram famosos. 2 oficiais japoneses, Toshiaki Mukai e Tsuyoni Noda, numa competição para determinar quem conseguia matar, primeiro 100 pessoas, e nesse caso era uma espada. A manchete dizia: recorde incrível no curso para bater 100 pessoas. Mukai conseguiu 106 e Noda 105, ambos segundos tenentes. E agora eles fazem uma rodada extra. 3 de dezembro de 1937. Essa é o que o pessoal chama da Segunda Guerra Sino-Japonesa. É o segundo período de guerra onde o Japão invade a China. O que aconteceu? É basicamente o apocalipse. Eles queimaram tudo o que eles não queimavam, eles roubavam. E aquilo que eles não queimavam, não roubavam, eles estupravam. Tu tem casos assim, tem histórias horríveis. Por exemplo, os caras entrando numa casa, matando na baioneta. Eu não digo a tiro, a baioneta. Baioneta é tipo uma faca, uma lâmina. Uma lâmina que fica na acoplada ponta a um rifle. A um rifle ou um mosquete. Então é isso, é um bagulho super afiado e grande. Tipo, bem grande, tipo, do tamanho do teu antebraço até, às vezes até maior. Ela foi criada pelos exércitos europeus quando tipo, o número de balas que tu tinha limitado. E no momento que tu fosse fazer uma batalha corpo a corpo e acabou tuas balas, tu tem uma opção de utilizar uma faca. E... uma lança basicamente na ponta da tua arma. O fato deles matarem a baioneta não é que eles não tinham recursos, é que era mais divertido pra eles. Eles faziam coisas do nível assim, por exemplo, estuprar uma grávida até ela dar a luz e depois abrir a baioneta. Tinha mulheres grávidas que eles preferiam abrir elas antes, ao invés de estuprar, abrir elas e depois baionetar o feto que saiu da barriga aberta. Eu não tô exagerando, isso é verdade, gente. E isso não é tipo uma vez, é tipo uma ocorrência comum. Existe um relato de um ocidental que estava lá, se eu não me engano era um padre ou um missionário católico, ele contando que de manhã, de tarde, de noite, durante 24 horas ele assistia pessoas, mulheres no caso, sendo arrancadas das suas casas para serem estupradas por gangues de soldados. O tempo todo dia, toda semana, o mês inteiro. Os soldados japoneses forçando pais a estuprar as filhas e filhos a estuprar as mães. Cara, isso foi antes da Segunda Guerra começar. Isso é 37. Então, cara, no finalzinho de 37, tu já via assim, serenidade que os caras já foi pro espaço, sabe? Então, tu já não pode esperar muita coisa a partir daí. Então, tinha todo tipo de coisa, até tocar fogo nas pessoas, até enterrar pessoas vivas também. Amarrar pessoas, baionetar elas, depois pôr fogo nelas vivas. Depois de estuprar as mulheres, eles enfiavam garrafas e quebravam dentro delas, tá ligado? Tipo, cara, tem foto disso. Tem foto disso. Assim, se tu quiser procurar, se tu quiser ler sobre isso, cara, pega um dia que tu não tá... Pega um dia que tu tá bem. Não porque tão se bem. Tu tiver mal, vai piorar teu dia. Não tão bem, porque daí tu vai estragar teu dia completamente. Aquele dia que tu não vai fazer nada. Vou fazer um miojo e assistir um anime e ver atrocidades japonesas. Isso, e aí tu vai lá e depois que estupro de nanquim, tu começa a ver as fotos, cara, tipo... Cara, década de 40 quase, as fotos já eram bem nítidas, então assim, top quality que tu vai ver. Pra ter uma noção, eles tinham trombetas que elas emitiam um som e esse som era a ordem pra matar todos os chineses da região. E isso que eu tô falando pra vocês é o que aconteceu com as mulheres. O que aconteceu com os homens, extermínio na rua, assim, é puxar a pessoa pra rua, baionetar ou atirar ou cortar a cabeça ou queimar vivo ou enterrar vivo, como os outros falou. Ou um outro destino que a gente já vai chegar nele. Que esse aí, olha. Bom, teve um relato, um ex-oficial do Império Japonês chamado Uno Shintaro, que ele serviu na China na época do estupro de Nanquim. Depois da Segunda Guerra, quando ele foi julgado, ele falou o seguinte: o principal modo de obter informações era interrogando prisioneiros. A tortura era uma necessidade inevitável. Assassinar e enterrar era uma sequência natural. E a gente fazia isso para não ser descoberto.
Eu acreditava e agia assim porque estava convencido que a gente estava cumprindo o nosso dever. Cumprindo o nosso dever como instruído por nossos chefes. Fazíamos pelo bem do nosso país e também por nossas obrigações aos nossos ancestrais. No campo de batalha, nunca consideramos realmente os chineses como seres humanos. Quando você está vencendo, os perdedores realmente parecem miseráveis. Concluímos que a raça Yamato, isso é, né, eles, os japoneses, eram superiores. Até hoje tu tem valas onde as pessoas não têm uma noção muito específica de quantas pessoas estão enterradas. É feito um cálculo, um corpo humano ocupa tantos metros quadrados, tu tem tantos corpos humanos por metro quadrado, essa vala tem X metros quadrados, então deve ter tantos corpos nessa vala. Então por isso que a estimativa é por volta de 300 mil pessoas, mas pode ser bem mais que isso. Porque assim, tu tem que levar em conta também que muita gente não era registrada, muita gente não tinha documento, provavelmente a maior parte das pessoas não tinha uma carteira de identidade. Então comprovar que essas pessoas existiram, ainda mais que muita gente não deixou descendentes, então tu não tem relatos tipo, perdi minha mãe, perdi toda a minha família. Então os números são bem imprecisos. É inegável, assim, tipo, eles apagaram uma cidade do mapa. E o que é mais revoltante ainda, olhando de uma perspectiva contemporânea, é que assim como tu tem gente que nega o Holocausto, tu tem japoneses ultranacionalistas japoneses que glorificam esse período de glória e de conquistas japonesas. Cara, é impressionante. Tem gente que glorifica esse período e eles negam o Holocausto, porque não tem outro nome, o Holocausto chinês. É absurdo, assim, põe no chinelo, assim, os números dos nazistas. Assim como os nazistas queriam, por exemplo, limpar a Europa de eslavos, principalmente ali a Europa pobre, os países como Polônia, Ucrânia, Moldávia, e transformar essa região num campo onde eles iam produzir os alimentos que iam alimentar a raça ariana, e eles iam povoar, primeiro fazer limpeza étnica desses países e depois povoar eles com alemães. A longo prazo, é certo dizer que o plano do Japão era eliminar o máximo possível, se não todos as raças que eles consideravam inferiores e ocupar aqueles territórios com japoneses. Não é muito distante, como a gente já falou, o pensamento japonês daquele período do pensamento nazista. Lembra que quando a gente estava falando na Coreia, a gente falou dessas mulheres que eram obrigadas a trabalhar em bordéis só para os militares. Então, obviamente, a coisa se manteve desde então, a coisa aumentou desde então. Elas até recebiam nomes que eram chamadas mulheres de conforto, traduzindo exatamente todas as mulheres não eram japonesas, obviamente elas eram chinesas, elas eram coreanas. Põe-se que mais de 200 mil mulheres chinesas de outras etnias, como também Filipinas. Eles pegavam muitas coreanas, tailandesas, por causa que as coreanas eram mais parecidas com os japoneses. Mas igual, tinha muita gente de todas as etnias, aqui beirando os anos 40, os anos 50, e até hoje você tem descendentes. Tu tem algumas que estão vivas até hoje. Mas elas brigam com o governo japonês para reconhecer e para ser ressarcidas por todo esse... Algumas foram ressarcidas, né? Mas foi poucas. Das 200 mil, umas 46 mulheres, eu acho que receberam algum tipo de compensação. Foi menos 100. Exército, eram todos homens. Um número muito grande de pessoas gera um número muito grande de necessidades. Tu precisa de muita comida, tu precisa de entretenimento, no caso cinema, livros, revistas. Então, para eles era natural que eles mantivessem esses bordéis 24 horas por dia. É horrível, mas era a visão deles. Eles estavam cumprindo apenas com a satisfação de uma necessidade básica para manter a moral das tropas. E agora a gente vai entrar em alguns gato pingado, como eu falo. Mas ainda assim são coisas horríveis. Tu tem outros exemplos menores em número, mas não menos horríveis, aí já dentro da Segunda Guerra Mundial. Tu tem, por exemplo, a Marcha da Morte de Sandakan, onde prisioneiros australianos, se vocês não sabem, os britânicos na época tinham um certo controle sobre a Austrália, e muitos soldados australianos, que no caso eram mais acostumados com o clima tropical, foram mandados para o Sudeste Asiático para lutar contra os japoneses. 2.700 australianos, que eram prisioneiros de guerra dos japoneses, que estavam no campo de concentração, foram colocados numa marcha forçada em direção à floresta. Deles, apenas 6 sobreviveram. Por quê? A intenção dessa marcha era matar o máximo possível de soldados. E eles iam morrer de doença, cansaço, coisa e tal. E os que fossem caindo pelo caminho, eles eram baionetados. Os que sobreviveram às 2 semanas de marcha, sem comida, sem água, sem remédio, sem nada, foram mortos. Foram mortos a tiro pelos soldados japoneses. Os 6 que sobreviveram foram 6 que fugiram. Outro evento fudido que aconteceu também não é um número muito grande de pessoas em relação a outros eventos históricos assustadores da guerra de invasão dos japoneses, mas ainda assim demonstra a crueldade deles. Nas Ilhas Andamã, são ilhas perto da Índia.
entre 250 e 2.000 pessoas que eram consideradas inúteis pelos japoneses. Quando eu digo inúteis, é porque os japoneses consideravam pessoas que não serviriam nem como escravas, nem como prostitutas. Essas pessoas foram colocadas em barcos e empurradas no mar. Ou afundaram, ou foram capturados e a galera foi morta por piratas que tinham naquela região. Ao leste de Java, quando os Indonésia. Ali na Indonésia. Quando os aliados foram derrotados, isso no início da guerra, quando os japoneses estavam derrotando os britânicos, quando ainda era só vitória, vitória, vitória japonesa. Um grupo de resistência de soldados britânicos fugiu para as montanhas e continuaram a fazer guerrilha contra os japoneses. O problema é que a polícia militar, a Kenpeitai, a polícia militar japonesa, era muito fodida. E conseguiu capturar esses insurgentes. O que fizeram? Colocaram eles em gaiolas de bambu, que eram usadas para porcos. E os caras levavam eles por, levaram eles por 100 quilômetros de carroça, debaixo de um sol desgraçado. E depois jogaram no mar cheio de tubarões. Não adianta querer matar. Não achar um mar desse, não. Tipo, vamos achar um mar com não, mas lá é comum. Daquela região é comum. Okay. Outro evento interessante que aconteceu em 1945, isso daí já com os japoneses se retirando, é que nas Filipinas, em Manila, que é a capital das Filipinas, ao perceber que eles iam perder e ao receber ordens para poder se entregar, os japoneses que estavam alocados ali em Manila, ocupando aquela cidade, aquela capital, eles falaram, foda-se, não tem derrota, não tem se entregar. Eles mataram todo mundo e puseram fogo na cidade. Mas quando eu digo matar todo mundo, de novo, não é na base da bala, é na base da baioneta. Pensa o seguinte, gente, matar uma pessoa a tiro é bem mais fácil que matar uma pessoa quando ela tá próxima de ti, tu vê ela sofrendo e tu enfiando a faca nela até ela morrer. Então exige um nível de frieza, calculismo e crueldade que é muito diferente do ato de simplesmente apontar uma arma e dar um tiro. Mataram 100.000 pessoas, do tipo assim, aqueles que eles não baionetaram e decapitaram, eles estupraram para depois matar. Isso foi conhecido como Massacre de Manila. Tu tem casos onde eles mantinham os prisioneiros como suprimento à alimentação. Porque, como o Zotz falou, existiam regiões da China ou regiões do Sudeste Asiático que eram muito isoladas e às vezes a única comida que tu tinha era o soldado inimigo que você tinha encarcerado. Então era comum em alguns locais eles manterem soldados vivos e quando eles estavam com fome tiravam lá um pedacinho da carne do cara, preparavam, comiam e quando esse cara já não tinha mais carne para oferecer, eles simplesmente jogavam fora a pessoa para deixar ela morrer à língua. Isso acontecia em diversos lugares e não era incomum canibalismo das tropas japonesas. O andamento da guerra, a coisa ficou um pouco mais complicada de manter suprimentos, principalmente porque os japoneses começaram a se expandir em todas as regiões possíveis. Mas áreas como Camboja, Vietnã, Filipinas, como Indonésia, como Papua Nova Guiné, que até hoje é um dos países mais isolados do mundo inteiro, é um dos países que mais tem concentração de diversidade linguística no mundo todo, eu acho que só perde para a região da Amazônia. Até mesmo nessas regiões um pouco afastadas é onde exclusivamente dois relatos sobre canibalismo. Um deles é um relato de um soldado indiano, o Havjin Shangjinram, em 41, ele disse o seguinte: o Kempeitai decapitou um piloto. Eu assisti tudo escondido por trás de uma árvore e vi os japoneses cortarem a carne de seus braços, pernas, coxas e nádegas e levarem para seu quartel. Cortaram tudo em pequenos pedaços e mais tarde fritaram. Um outro relato foi de um prisioneiro de guerra indiano que sobreviveu em Papua Nova Guiné, em 44. Os japoneses começaram a selecionar prisioneiros e todos os dias um prisioneiro era levado, morto e comido pelos soldados. E pessoalmente vi isso ocorrer, e cerca de 100 prisioneiros foram devorados nesse lugar pelos japoneses. O restante de nós foram levados para outro ponto, a cerca de 80 quilômetros de distância, onde 10 prisioneiros morreram de doença. Nesse lugar, os japoneses começaram a selecionar novamente prisioneiros para comer. Aqueles escolhidos eram levados para uma cabana onde a carne era cortada de seus corpos, ainda com vida, e eram depois atirados em uma vala, onde acabavam morrendo. Assim, tu tá desmembrado. Como é que tu vai sobreviver isso? Quase toda a região do Sudeste Asiático, grande parte das Filipinas, a parte da Manchúria, toda a Coreia e algumas áreas estratégicas da China, como Xangai, como Nanquim,
e grande parte da região do leste da costa da China. Cada conquista teve uma época diferente, mas a partir de 42 é quando eles chegaram no seu auge. O auge do Império Japonês como um todo foi em 42. Eles, inclusive, conquistaram algumas ilhas ali do Pacífico. O Pacífico é cheio de milhares de ilhas. Se você acha que é bom em geografia, tenta adivinhar o nome das ilhas do Pacífico, que tu nunca vai acertar. Grande parte delas, não todas. Mas aí perto do Japão eles conseguiram conquistar quase todas. Era uma linha de defesa contra uma possível invasão naval e aérea dos Estados Unidos. Exatamente. Era a primeira linha de defesa contra uma invasão às ilhas do Japão. Um oceano dividindo eles. O Império durou pouco, né? A gente vai ver porquê, graças a Deus. Mas o pouco tempo que ele durou fez coisas singulares na história. Fazer merda pra caralho. Como os Otis tinha falado, enfim, esse movimento de conquista de territórios ali do Sudeste Asiático foi avassalador. Mas tu tem um caso interessante que é o de Burma, na época chamado de Burma, hoje é Myanmar. O povo da região meio que recebeu bem os japoneses, coitados. Por causa que os japoneses estavam expulsando os ingleses, que era quem estava colonizando aquela região. Mas mesmo assim, isso não poupou o povo de lá. 180 mil civis, no caso javaneses, birmaneses, chineses e tailandeses, e 60 mil prisioneiros de guerra, isso em 1933, foram forçados a trabalhar na selva, isso debaixo de calor, não tendo nada para comer além de arroz. Se eles ficavam doentes, eles eram só jogados no meio da estrada. Eles foram forçados a construir aquilo que depois foi chamado de a Ferrovia da Morte. Inclusive tem um filme muito bom sobre esse assunto, que é A Ponte do Rio Kwai. É um filme bem legal, bem realista. O trabalho escravo que eles utilizavam para poder construir a estrutura que ia servir a máquina de guerra japonesa. 120 mil pessoas morreram na construção dessa ferrovia. Morreram por exaustão, morreram por causa que naquela região tem as monções, que são épocas onde chove pra caralho e tudo alaga. Morreram por causa de doenças como, por exemplo, febre amarela, porque aquela selva é cheia de mosquito. Morreram de infecção, morreram de insolação, morreram, obviamente, executados por japoneses que estavam putos com alguém fugindo, ou querendo dar uma lição em alguém. Tu tem outro caso onde tipo, nem foi tão violenta a entrada do Japão, mas foi violenta a permanência do Japão, que foi em Singapura, em 1942. Os japoneses ocuparam e a polícia secreta do Japão, ela estava muito paranoica porque eles tinham medo de possíveis dissidentes querendo fazer bagunça e criar insatisfação entre a população que teve o país invadido. Então eles começaram, primeiro eles prenderam todos os chineses, torturaram essa galera, mataram a galera, e eles chegaram a um ponto de paranoia, com medo de dissidência política na região, de às vezes chegar numa vila e matar todo mundo da vila, por causa do simples desconfiança de que tivesse inimigos do Estado naquela região. Paranoia, mano. Também nas Filipinas eles tinham o campo de Palawan, 150 presos americanos, eram soldados americanos. Isso também já mais pro final da guerra. Os japoneses prenderam eles dentro de uma casa, de uma construção feita de madeira, e puseram fogo no edifício. Entre 30 e 40 deles escaparam e conseguiram fugir pro mar. Os japoneses atiraram nesses caras. Desses 30 ou 40 que conseguiram fugir pro mar, apenas 12 sobreviveram. Um deles, inclusive, foi mordido na perna por um tubarão. Não só os japoneses eram fodidos, como aquela região, a natureza não tem piedade de ti. Claro que não. Porque tem tigres na floresta, a floresta é uma selva desgraçada que não tem nada pra comer e só tem mato. E mosquito. É mosquito. E japonês. E japonês. Então, é foda. Ouvintes, por motivos na qual essa edição ficou muito longa para colocarmos uma edição só, e também por demanda de nossos ouvintes que estavam pedindo por edições um pouco menores, nós acabamos dividindo essa edição em duas partes. Então, por enquanto, você fica com este pedaço de pizza asiático e terrível, porque semana que vem você vai receber o outro pedaço de pizza dos crimes de guerra do Japão
imperial. Se você acha que viu muitas atrocidades nessa edição, prepare-se para a próxima. A segunda parte lançaremos na próxima semana. Então acalma o coração que não vai ter que esperar 2 semanas. O nosso chamando na tele, o nosso cardápio na semana, o recado dos nossos ouvintes e as nossas dicas culturais estarão todas na próxima edição. Então nos vemos na semana que vem e até lá!